Queridos irmãos, para a nossa meditação bíblica neste dia, desejo ler dois textos da Palavra de Deus. Um se encontra em Apocalipse 6, do 15 ao 16. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Agora vamos ler um texto um pouco parecido que se encontra em Isaías 6, versículo 19. Os homens tentarão se esconder nas cavernas das rochas e em buracos feitos na terra, por causa do terror que vem de Yahvé, acompanhado do esplendor da sua majestade, quando o Senhor se levantar para fazer tremer a terra. Queridos, é um grito de desespero durante o julgamento divino, quando a ira de Deus, representada pela ira do Cordeiro, Jesus Cristo, é desencadeada. Vai adiantar alguma coisa as pessoas se esconderem nas cavernas e rochas, implorando que a terra as engula para que não tenha de enfrentar o juízo divino? Hoje se tornou obrigatório para empresas americanas oferecerem mansões luxuosas contendo abrigos subterrâneos. Evidentemente que os milionários preferem mansões com esse requisito. O investimento, portanto, em casas subterrâneas, conhecida como bunkers. Sabe por que essa preocupação, queridos? É que há um sentimento que o fim se aproxima, e não é só os crentes que acreditam nisso. Ímpios, especialmente, sabem da possibilidade de uma guerra nuclear contra países declarados hostis, como Coreia do Norte, Rússia, entre outras. Mas a preocupação até do ímpio é com relação às profecias bíblicas que os crentes divulgam diariamente. Vamos ler novamente o texto de Apocalipse 6, 15 e 16. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e dizia aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Esses poderosos vão se esconder onde? Em cavernas. Evidentemente, queridos, que na época de Isaías e João entregaram as suas profecias, não existia a palavra bunkers, Então, esses profetas usaram o termo casa subterrânea nas cavernas. Diz o texto sagrado que os poderosos do mundo, os ricos, as autoridades governamentais, depois de entrarem nesses bunkers, procurarão esconder da ira de Deus e preferirão que as rochas e montanhas caiam sobre eles, pois não suportarão olhar a face do poderoso juiz Jesus Cristo, que eles desprezaram, desacreditaram. Em breve o mundo virá isso, e apavorado ficarão todos aqueles que desprezaram a palavra do Senhor.
É impossível esconder da ira do julgamento de Deus, pois nada escapa à sua onisciência e presença. Textos bíblicos como Jeremias 23, 24 ensinam, observe, esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Agora vamos ler o Salmo 139, do 7 ao 12. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas. Deus vê tudo, querido, desde os pensamentos ocultos até os esconderijos mais remotos, e que a noite e o dia são iguais à sua vista. Deus está em todos os lugares e conhece tudo o que acontece, não importa o quão bem uma pessoa tenta se esconder. Onde pessoas tentam se esconder de Deus, a sua majestade e ira são inevitáveis para quem não o tema. Observe os textos da palavra de Deus, onde revela que todos comparecerão diante de Jesus Cristo. 2 Coríntios 5:10 ensina, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Agora vamos ler Romanos 14:10. Mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também, porque despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Não só os crentes, todos serão julgados por Cristo após a morte e receberão recompensa de acordo com as boas ações ou más que praticaram durante a vida, a condenação. Muitos têm como lema de vida o ditado popular: morreu, acabou-se. Com esta posição, muitos conduzem suas vidas baseadas apenas nos dias em que vivem sobre a terra, esquecendo que o Senhor nos cobrará os atos que aqui praticamos. A verdade é que aqueles que não dão ouvidos à palavra de Deus não podem crer naquele que enviou Jesus ao mundo e por isso não podem desfrutar a vida eterna. Aqueles que conhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas não serão julgados, pois o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário cobre a multidão dos nossos pecados. Esses passam da morte, o fim de todos, para a vida eterna, reservada para aqueles que o têm como Senhor e Salvador de sua vida. Estes estão preparados para encontrar o Senhor no dia em que Ele o chamar, sem medo e com o coração em paz, pois sua vida foi escrita no livro da salvação do Senhor. Seu nome está escrito no livro da vida. Entregar nossa vida ao senhorio de Jesus Cristo é a única maneira de enfrentar o dia do Senhor, pois longe dele não há salvação para ela. No livro de Jó, capítulo 27, 8, lemos:
Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Bem, do ponto de vista do homem natural, sem Deus, todos, homens e mulheres, serão alcançados pela salvação universal, irão para o céu, mesmo sabendo que a maioria absoluta vive longe dos caminhos do Senhor. Acreditam que no final dos tempos, Ele, em sua infinita misericórdia e amor, perdoará todas as suas faltas. Todos falam de ir para o céu. Conheci apenas uma pessoa que diz que deseja ir para o inferno, porque lá é quentinho e ele gosta de tomar muita cerveja e o céu é um lugar muito triste. Este é um famoso cantor de samba. Assisti no YouTube ele dando uma entrevista para a Globo. Qual a esperança de uma pessoa que não crê no Evangelho, na salvação, quando a sua alma sair do seu corpo e quando morrer? Como estas pessoas podem ter esperança na salvação se não creem na Bíblia como a palavra de Deus e, portanto, Jesus Cristo seria apenas mais um profeta, um contador de histórias, apenas um homem sábio? Não existe nenhum outro caminho pelo qual possamos alcançar nossa salvação. A Bíblia é clara quando declarou que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a única forma de chegar a Deus. A revelação de Deus na terra e a fonte da vida eterna. Seu caminho significa que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ser a verdade significa que ele é a revelação perfeita de Deus, a realidade absoluta que liberta e não ilude. Ser a vida significa que ele é a fonte da vida espiritual e eterna, que venceu a morte e oferece vida plena a quem crê. Então, não adianta se esconder em bunkers, cavernas ou, às vezes, escapa até de uma guerra, mas um dia irá morrer e terá que se apresentar diante do grande juiz que decretará a parte que lhe cabe. Não tem como escapar da sentença. Céu ou inferno vai depender do que ele plantou na terra, das suas escolhas. Deus é amor, queridos, mas também é justiça, é misericordioso, mas deseja a nossa transformação. Acreditar na nossa salvação longe da provisão de Deus é negar a cruz e a ressurreição de Jesus como fonte de vida. Temos que ter a consciência de quem somos, que somos criados pelas mesmas mãos divinas, sejamos nós reis ou servos, ricos ou pobres, sábios ou ignorantes, todos indistintamente terão que passar pelo mesmo processo se quiser ser salvo e ir para o céu. Deus nos ama da mesma maneira e Ele disponibiliza a mesma justiça para cada um de nós. Portanto, diante dele não há ninguém especial. A sua graça está disponível a todos nós. Amém? Vamos falar com Deus. Amantíssimo e eterno Pai, te louvamos pela tua imutável e gloriosa palavra. Tua palavra é a verdade. Nos apegamos a esta verdade. Não tememos o tribunal de Deus, não tememos o julgamento, porque o Senhor julgará os justos apenas para lhe dar o tamanho do galardão que ele vai receber pelas suas obras, pelo que ele fez nesta terra. Aqueles que
não querem Jesus, que desprezam a verdade, esses tentarão se esconder, sim, do grande julgador, juiz, o maior de todos. Ó Deus, tenha misericórdia, que nossos parentes, amigos, as pessoas que nos ouvem neste momento, que eles aceitem imediatamente o benefício da graça, recebam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, para receberem do Senhor: vinde benditos de meu Pai. Aleluias, Deus, dê essa graça. Muito obrigado por mais este momento especial, ó Deus, de meditação nesta palavra viva, eterna, a palavra do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro, querido irmão e irmã. Que Deus nos conceda a graça de estarmos juntos novamente. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã
pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha: vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os cristãos de corações limpos poderão ter o gozo dos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha: vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás, sim, na última hora, um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha: vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar.